Um estrondo abafado ecoou na pequena casa, em um subúrbio tranquilo do Rio de Janeiro. As luzes fracas dos postes na rua cintilavam, mas dentro de casa, uma escuridão muito mais profunda estava prestes a tomar conta. Sofia Almeida, com 28 anos, uma enfermeira dedicada, suavemente pousou as mãos sobre sua barriga. Ela estava grávida de poucos meses, e embora seu corpo estivesse exausto por longos turnos no hospital, seu coração transbordava de esperança. Você será amado, eu prometo. Ela sussurrou para o bebê, ainda por nascer. Mas nem todos compartilhavam da sua esperança. Seu marido, Ricardo Martins, tornava-se mais frio a cada dia. Ele, que antes era tão charmoso, um homem que ria alto e prometia o mundo, agora reservava sua alegria para outra mulher. Verônica Santos. Verônica era ardilosa, glamurosa e cheia de veneno. Ela sussurrava mentiras nos ouvidos de Ricardo, fazendo-o duvidar da lealdade de sua esposa. Naquela noite, Sofia havia preparado um jantar simples. Ela queria compartilhar a grande notícia que havia descoberto durante o seu turno. Ela tinha visto o coraçãozinho do bebê batendo. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto esperava por Ricardo. Mas quando a porta da frente se abriu com um baque, ela soube que algo estava errado. Ricardo entrou cambaleando, o cheiro de álcool pesado no ar. Seus olhos estavam escuros, cheios de uma fúria desconhecida. De quem é esse filho, Sofia? Ele exigiu, sua voz tão cortante como vidro quebrado. Sofia paralisou. Do que você está falando? É seu, Ricardo. Este é o nosso bebê. Mas Ricardo não acreditou nela. As mentiras de Verônica ecoavam em sua cabeça. Ele havia sido convencido de que Sofia era infiel, de que o filho que ela carregava não era dele. A raiva o consumiu. Ele agarrou o cabo de madeira que usava para consertar a cerca e o levantou no ar. O coração de Sofia disparou. Ela recuou, segurando a barriga com as mãos. Por favor, Ricardo, não! Estou carregando seu filho! Sua voz tremia, seus olhos implorando por misericórdia. O bastão desceu com uma força brutal, atingindo seu ombro. Uma dor explosiva tomou conta de seu corpo. Ela soltou um grito, tropeçando e caindo no chão, ainda protegendo sua barriga. As lágrimas embaçaram sua visão. Ricardo, pare, por favor, pelo bebê! Mas ele a atingiu novamente, cego de ciúmes. Para ele, as mentiras haviam se tornado verdade. Cada golpe era mais forte, alimentado por uma traição que ele imaginava, mas nunca tinha provado. Sofia tentou proteger a barriga com os braços, cada parte de si desesperada para proteger a vida frágil que carregava. Seu corpo tremia de agonia, mas seu espírito se agarrava a uma única coisa, a sobrevivência. Ela tinha que viver pelo seu bebê. Ela tinha que suportar. Fique comigo, meu pequeno. Ela sussurrou entre soluços. Fique forte. De repente, sua força a abandonou. Sua cabeça girou, o quarto ficou preto, e ela desabou no chão. A última coisa que ouviu foi a voz de Ricardo, pingando veneno. Você vai se arrepender de ter mentido para mim. O sangue escorria de seu lábio. Sua respiração se tornou superficial. Em algum lugar da vizinhança, uma luz se acendeu. Uma vizinha havia escutado os gritos, os baques, a violência. Ela pegou o telefone e discou 190. Mas o que nem Ricardo nem Verônica sabiam era que essa única ligação desencadearia uma tempestade que destruiria tudo o que eles pensavam controlar. Sofia Almeida nunca tinha imaginado que sua vida se transformaria em uma escuridão. Ela era uma enfermeira no Hospital Geral do Rio de Janeiro. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela prendia o cabelo, vestia seu uniforme e caminhava pelos longos corredores do hospital com um sorriso. Os pacientes a adoravam por suas mãos gentis e seus olhos bondosos. Ela era o tipo de mulher que ficava depois do seu turno apenas para segurar a mão de um paciente solitário. Seu coração era feito de compaixão, e todos podiam ver isso,
exceto o homem que ela mais amava. Sofia se casou com Ricardo Martins 5 anos atrás. Naquela época, ele era um mecânico com dificuldades, mas com grandes sonhos. Ela acreditava nele, o apoiava, até trabalhava em turnos duplos para que ele pudesse abrir sua própria oficina. Suas amigas frequentemente a diziam que ela era altruísta demais, mas Sofia apenas ria e dizia: "É isso que é o amor." Por anos, ela dedicou toda a sua energia ao casamento, nunca questionando seu papel como parceira, sua apoiadora, sua esposa. Mas as coisas mudaram quando Verônica Santos entrou na vida de Ricardo. Sofia não soube toda a verdade de início. Ela apenas notou Ricardo ficando fora até mais tarde, ignorando suas mensagens, dispensando suas preocupações. Ela ficava esperando na janela à noite, as mãos sobre a barriga que crescia, esperando que ele voltasse com um sorriso como antes. Em vez disso, ele retornava com amargura na voz, criticando sua comida, zombando das suas longas horas no hospital. Mesmo nesses momentos dolorosos, Sofia dizia a si mesma para aguentar. Ela se lembrava do bebê dentro dela, do coraçãozinho que havia visto na tela do ultrassom. Ela sussurrava promessas para o seu filho. "A mamãe vai te proteger. A mamãe nunca vai desistir." Era a sua maneira de manter a fé, mesmo com o seu casamento desmoronando. A força de Sofia sempre veio de sua família. Ela era a caçula de 4 irmãos. E embora morasse no Rio com Ricardo, seus 3 irmãos mais velhos estavam a quilômetros de distância em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Rafael, o mais velho, era poderoso e rigoroso, comandando uma das maiores empresas do mercado imobiliário do país. Marcelo, o segundo irmão, era brilhante em finanças, calmo e calculista. Leonardo, o irmão mais novo antes dela, era ousado, apaixonado e um líder no mundo da tecnologia. Eles eram homens ocupados, mas no coração de Sofia, ela sempre acreditou que eles viriam se ela realmente precisasse deles. Mas Sofia nunca lhes contou sobre os hematomas. Ela nunca mencionou as noites em que chorava até dormir. Ela sentia vergonha. Ela pensava que se ficasse em silêncio, as coisas melhorariam. Ela queria acreditar que Ricardo voltaria a ser o homem que ela amava. E assim, Sofia carregou sua dor secreta, escondendo as marcas sob mangas compridas, fingindo sorrisos no trabalho, convencendo a todos de que estava bem. Seus colegas elogiavam sua força, mas ninguém sabia a verdade. Por dentro, ela estava se quebrando. Naquela noite, enquanto ela jazia inconsciente no chão da sala de estar, a ligação da vizinha traria luzes vermelhas e azuis piscantes até sua porta. E assim que as portas da ambulância se abrissem, seus irmãos finalmente descobririam o pesadelo que sua irmã caçula estava vivendo em silêncio. As luzes vermelhas e azuis piscantes iluminaram a rua tranquila no subúrbio do Rio. Vizinhos espreitavam por trás das cortinas, sussurrando em choque, enquanto os paramédicos corriam para dentro da pequena e desgastada casa. Sofia Almeida estava deitada no chão da sala, sua pele pálida, seus lábios trêmulos, seus braços firmemente abraçados à barriga. O bastão de madeira que Ricardo tinha usado ainda estava no canto, uma testemunha silenciosa da crueldade que tinha acontecido. Dentro da ambulância, a respiração de Sofia era superficial. Um paramédico colocou uma máscara de oxigênio sobre seu rosto, enquanto o outro checava os sinais vitais do bebê. "Ela está grávida", um deles disse com urgência. "Precisamos levá-la para o Hospital Geral do Rio de Janeiro agora mesmo." As palavras ecoaram no espaço estreito, um lembrete arrepiante de que 2 vidas estavam em risco, não apenas uma. Enquanto o veículo corria pela via expressa, Sofia entrava e saía da inconsciência. As sirenes uivavam, mas dentro de sua mente havia apenas silêncio. Ela pensou no seu bebê,
o pequeno coração que ela tinha visto na tela. Ela pensou na promessa que tinha feito, de proteger, de suportar. Ela sussurrou fracamente, quase inaudível: "Fique comigo, meu pequeno, por favor." De volta à casa, Ricardo ficou parado na porta, os punhos cerrados, o peito arfando. Ele não seguiu a ambulância. Em vez disso, Verônica Santos apareceu das sombras. Ela pousou a mão no braço dele, sua voz suave e manipuladora. "Você fez a coisa certa, Ricardo. Ela estava mentindo para você o tempo todo. Aquele filho não é seu. Nós vamos construir uma vida melhor juntos, sem ela." As palavras dela o envolveram como correntes, puxando-o para dentro de sua teia de engano. Enquanto isso, o Hospital Geral do Rio de Janeiro se agitou com urgência. Enfermeiras e médicos levaram Sofia às pressas para a ala de emergência. Era irônico, quase cruel, que aquele era o mesmo hospital onde ela trabalhava, onde ela tinha confortado incontáveis pacientes. Agora ela jazia em uma daquelas macas, frágil e quebrada. As enfermeiras a reconheceram imediatamente. "É a Sofia. Ela é uma de nós." Suas vozes transmitiam uma mistura de choque e tristeza. Horas se passaram sob as luzes fluorescentes. Os médicos trabalharam incansavelmente para estabilizá-la, monitorando tanto a mãe quanto a criança. A noite se arrastou, pesada de incerteza. Do lado de fora do quarto do hospital, sussurros preenchiam os corredores enquanto a equipe trocava olhares preocupados. E a quilômetros de distância, no outro lado do país, 3 homens poderosos estavam prestes a ter suas vidas interrompidas. Rafael Almeida, em seu escritório imponente com vista para a cidade de São Paulo, estava no meio de uma reunião noturna quando seu telefone tocou. Marcelo Almeida, revisando relatórios financeiros em Brasília, olhou para seu telefone vibrando com uma carranca. Leonardo Almeida, ainda programando em sua sede em Belo Horizonte, parou quando viu o identificador de chamadas. Cada irmão atendeu, e cada um ouviu as mesmas palavras. "Sua irmã, Sofia, ela está no hospital, ela foi atacada." Naquele único momento, o ar mudou. Reuniões foram abandonadas, papéis foram deixados espalhados, telas de computador escureceram. Os irmãos não trocaram palavras entre si. No entanto, cada um sabia exatamente o que deveria ser feito. Ao amanhecer, 3 dos CEOs mais poderosos do Brasil estariam em aviões, indo direto para o Rio de Janeiro. E a fúria deles sacudiria tudo o que Ricardo e Verônica pensavam ter assegurado. Ricardo Martins nem sempre foi um homem cruel. Uma vez, ele foi um mecânico com dificuldades, com mãos calejadas e o sonho de abrir sua própria oficina. Naquela época, Sofia acreditou nele tão profundamente que trabalhava horas extras no hospital para financiar o sonho dele. Ela pensava que o amor era sacrifício, e ela lhe deu tudo o que tinha. Por um tempo, Ricardo trabalhou duro, grato pela mulher ao seu lado. Mas o sucesso nunca chegou de verdade. A oficina de carros dele tinha dificuldades. As contas se acumulavam, os clientes iam para lugares maiores e mais elegantes, e seu orgulho começou a apodrecer. Em vez de se esforçar mais, Ricardo se tornou amargo. Ele via o salário estável de Sofia como um lembrete de que ela era mais forte do que ele, mais respeitada do que ele. Suas inseguranças cresceram como uma sombra da qual ele não conseguia escapar. Foi quando Verônica Santos entrou em sua vida. Verônica era tudo o que Sofia não era, pelo menos aos olhos de Ricardo. Ela era ousada, sem pudor e perigosamente charmosa. Ela gerenciava um bar moderno no centro da cidade, onde a música era alta e as noites nunca acabavam. Ricardo tropeçou naquele bar uma noite, afogando sua frustração em uma cachaça barata. Verônica o notou instantaneamente. Um homem quebrado, desesperado por validação. Ela desempenhou seu papel com perfeição. Ela ouviu suas queixas, acariciou seu ego
e sussurrou em seu ouvido que ele merecia mais do que uma esposa simples presa em uniformes e uma barriga que crescia. Você é um homem feito para coisas maiores, Ricardo. Ela ronronou, sua mão demorando em seu braço. Sofia só vai te arrastar para baixo. Ela não te entende como eu entendo. Ricardo, faminto por atenção e cego pelo ressentimento, caiu sob seu feitiço. Logo, suas noites no bar se tornaram frequentes. Suas desculpas para Sofia se tornaram mentiras cruéis. Verônica sabia exatamente como alimentar sua fraqueza. Ela lhe disse que Sofia estava escondendo segredos, que o bebê que ela carregava poderia não ser dele. Era uma mentira sem prova. Mas Ricardo se agarrou a ela porque lhe dava uma razão para justificar sua traição. Por trás das portas fechadas, Verônica alimentava sua raiva. Ela o lembrava de seus fracassos, torcendo-os até que ele acreditasse que Sofia era a culpada. Ela plantou sementes de ciúmes, dizendo-lhe que Sofia trabalhava em turnos noturnos para encontrar outro homem. O amor de Ricardo se transformou em suspeita, a suspeita em raiva e a raiva em violência. No entanto, o plano de Verônica não era movido por amor, mas por ambição. Ela via Ricardo como uma ferramenta, um homem que ela podia controlar. Através dele, ela sonhava em garantir riqueza e estabilidade, mas ela subestimou uma coisa: a força da família de Sofia. Depois que a ambulância levou Sofia embora, Ricardo se sentou na sala de estar, as mãos tremendo, a mente turva. Verônica estava atrás dele, os lábios se curvando em um sorriso frio. "Não se preocupe, querido", ela disse suavemente. "Assim que ela sair de cena, tudo o que você tem será nosso, e finalmente estaremos livres." Ricardo assentiu, embora a inquietação tremeluzisse em seus olhos. Em algum lugar profundo, ele sabia que tinha cruzado uma linha que nunca poderia desfazer. O que nenhum dos dois percebeu foi que suas mentiras e crueldade haviam despertado uma tempestade, e ela estava vindo para eles mais rápido do que podiam imaginar. Manhã seguinte, depois que Sofia foi internada, a notícia se espalhou rapidamente entre amigos, vizinhos e colegas de trabalho. As pessoas sussurravam em choque, tentando juntar as peças do que havia acontecido. Sofia jazia em sua cama de hospital, fraca, mas consciente, seu rosto marcado por hematomas e seus olhos inchados de lágrimas. Ela evitava espelhos, não conseguia suportar ver a evidência da raiva de Ricardo. Seus colegas a visitaram, deixando flores e cartões. Eles tentavam confortá-la, mas Sofia forçava um sorriso, insistindo que estava bem. No fundo, ela estava aterrorizada. O que Ricardo faria em seguida? Ele voltaria? Ele a machucaria de novo? Ela não sabia. Tudo o que ela sabia era que o coração de seu filho ainda batia forte dentro de sua barriga, e isso lhe dava uma razão para continuar respirando. Mas Ricardo não tinha vergonha. Enquanto Sofia se recuperava em silêncio no hospital, Ricardo e Verônica exibiam o relacionamento em público. Eles foram vistos em um restaurante movimentado no centro do Rio, a mão de Verônica ousadamente descansando na de Ricardo, o riso dela alto o suficiente para fazer as pessoas olharem. As pessoas na comunidade sabiam que Ricardo era casado. Eles conheciam Sofia, e mesmo assim, Ricardo continuava como se sua esposa não existisse, como se o sofrimento dela não fosse nada. Os sussurros se tornaram mais cruéis. Talvez Sofia realmente tenha traído, alguns diziam, repetindo as mentiras de Verônica. Por que mais Ricardo agiria dessa forma? As fofocas chegaram aos ouvidos de Sofia através de conhecidos, cortando mais fundo do que qualquer ferida em seu corpo. Ela queria gritar a verdade, que ela tinha sido fiel, que ela tinha dado tudo a Ricardo. Mas sua voz parecia roubada, sufocada pela vergonha. Uma noite,
o pior medo de Sofia se tornou realidade. Verônica armou uma cena no mesmo hospital onde Sofia trabalhava. Ela entrou, vestindo um vestido vermelho justo, segurando o braço de Ricardo com orgulho. A entrada deles foi deliberada, seus sorrisos zombeteiros. Enfermeiras e pacientes olharam em choque, enquanto Verônica se inclinava perto de Ricardo e dizia em voz alta: "Você não precisa se preocupar mais com mentirosas. Agora você me tem." Sofia, sentada em silêncio em uma cadeira de rodas perto da estação das enfermeiras, congelou. Suas colegas olharam para ela, os olhos cheios de pena. O coração dela se partiu sob o peso da humilhação. Ela sentiu as paredes se fechando, o ar sufocando. Para Ricardo, traí-la era uma coisa, mas desfilar com Verônica na frente de suas colegas, no lugar a que ela havia dedicado sua vida, era outra ferida inteira. As lágrimas queimaram os olhos de Sofia, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela empurrou sua cadeira de rodas lentamente de volta para seu quarto, cada movimento pesado de tristeza. Atrás dela, o riso de Verônica ecoou, afiado e cruel. Ricardo nem sequer olhou para ela. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hospital, Sofia finalmente desabou. Ela segurou a barriga e soluçou em silêncio, sussurrando desculpas para o seu filho. "Eu sinto muito que você tenha que começar a vida assim", ela chorou. "Mas eu prometo, eu não vou deixá-los vencer. Não para sempre." Sem que ela soubesse, do outro lado do país, 3 homens poderosos estavam arrumando suas malas, deixando seus escritórios e embarcando em aviões. E quando Rafael, Marcelo e Leonardo Almeida chegassem ao Rio, Ricardo e Verônica descobririam que sua traição pública acabara de declarar guerra. As noites dentro do Hospital Geral do Rio de Janeiro eram longas, preenchidas pelo zumbido constante das máquinas e pelo suave arrastar dos passos das enfermeiras. Para a maioria dos pacientes, o hospital era um lugar de cura, um lugar de esperança. Mas para Sofia Almeida, seu quarto parecia uma prisão de desespero. Ela ficava acordada, olhando para o teto, revivendo cada momento da traição de Ricardo. A voz dele a acusando de infidelidade, os punhos dele apertando o bastão, a dor aguda quando a madeira atingiu sua pele, e o pior de tudo, o som dos passos dele a deixando enquanto ela sangrava e implorava. O homem por quem ela havia sacrificado tudo tinha escolhido outra mulher e a deixado quebrada. Durante o dia, Sofia forçava uma cara de coragem para as enfermeiras que antes ela chamava de colegas. Ela sorria fracamente quando elas traziam suas refeições, assentia educadamente quando elas sussurravam seu apoio. Mas no momento em que a porta se fechava, a máscara caía. Ela chorava em seu travesseiro, seus soluços abafados para que ninguém pudesse ouvir. O seu maior medo não era por si mesma, era pela pequena vida dentro dela. Cada vez que seu estômago tremia, cada vez que ela sentia o mais leve movimento, ela se agarrava a isso. "Por favor, fique comigo", ela sussurrava entre lágrimas. "Você é tudo o que me resta." Ainda assim, as dúvidas a consumiam. Ela conseguiria criar um filho sozinha? Ela conseguiria proteger seu bebê de um homem como Ricardo, que agora a via como uma inimiga? A vergonha a consumia. Ela pensava em seus irmãos, Rafael, Marcelo e Leonardo, mas o orgulho a mantinha em silêncio. Ela não queria que eles a vissem como fraca, como um fracasso. Ela se convenceu de que se admitisse a verdade, isso significaria que ela havia perdido tudo. Uma noite, uma enfermeira gentil chamada Ângela se sentou à sua beira da cama. "Sofia", ela disse gentilmente, "você não precisa passar por isso sozinha. Você tem família, não tem? Ligue para eles." Sofia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Eles são ocupados.
São homens poderosos. Eles têm suas próprias vidas. Eu não posso ser um fardo. Ângela pousou uma mão sobre a dela. Um fardo? Não, querida. Você é a irmã deles. Se eles soubessem o que está acontecendo com você, eles moveriam montanhas para te proteger. Mas Sofia apenas se virou, seu coração pesado de dúvida. Quando as luzes diminuíram e os corredores do hospital ficaram quietos, ela se quebrou novamente. Ela segurou a barriga e sussurrou para o silêncio. Eu não posso lutar contra eles. Sou muito fraca. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez eu não seja nada. Suas lágrimas encharcaram o travesseiro. Seu corpo tremia com o peso da solidão. Pela primeira vez, Sofia considerou desistir. O pensamento a aterrorizou, mas a exaustão a pressionava. Seu espírito estava esgotado, sua esperança se desfazendo. E então, no meio da noite, seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Fracamente, ela o pegou. O identificador de chamadas fez seu coração parar. Era Rafael Almeida, seu irmão mais velho. E assim que ele ouviu sua voz quebrada, nada no mundo de Ricardo e Verônica seria o mesmo novamente. A ligação durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para abalar Rafael Almeida até o seu âmago. A voz de sua irmã caçula, que antes era cheia de calor e riso, agora tremia de medo. Ela tentou minimizar, sussurrando: "Estou bem, Rafael. Não se preocupe." Mas seus soluços fracos traíram a verdade. Pela primeira vez, Rafael ouviu o som de uma mulher quebrada. E isso acendeu algo feroz dentro dele. Em poucas horas, os irmãos Almeida estavam em movimento. Rafael, o mais velho, deixou seu escritório em Arranha-Céus, em São Paulo, onde ele governava o mundo imobiliário. Seu assistente tentou lembrá-lo de reuniões consecutivas, mas Rafael apenas respondeu com urgência: "Cancele tudo. Minha irmã precisa de mim." Ele reservou o voo particular mais cedo para o Rio, com a mandíbula cerrada, os olhos queimando de determinação. Em Brasília, Marcelo Almeida fechou seu laptop no meio de uma reunião. Seus investidores assistiram em choque enquanto ele se levantava abruptamente. "Emergência familiar", ele disse, sua voz fria. "Estarei fora até novo aviso." Conhecido por suas estratégias calmas e controle impecável, Marcelo raramente revelava emoção. Mas naquela noite, seu rosto traiu uma tempestade que ninguém jamais tinha visto. E em Belo Horizonte, Leonardo Almeida estava programando até tarde da noite, quando seu telefone tocou. O irmão mais novo, temperamental e apaixonado, quase quebrou sua mesa ao meio quando ouviu a condição de Sofia. "Ele a machucou?" Leonardo gritou, sua voz tremendo de raiva. "Ele se atreveu a tocá-la?" Sem hesitar, ele estava no telefone reservando seu próprio voo. "Diga ao Rafael que o encontrarei no Rio", ele disse. Ao amanhecer, os 3 irmãos desembarcaram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Embora cada um tenha chegado de um canto diferente do país, seus passos se uniram em perfeita sincronia enquanto caminhavam pelo terminal. A presença deles chamou a atenção. 3 homens poderosos, elegantemente vestidos, suas expressões esculpidas em pedra. Eles não eram apenas CEOs naquela noite. Eles eram irmãos em uma missão. No Hospital Geral do Rio, Sofia estava deitada em sua cama, olhando pela janela, perdida em seus pensamentos. Ela não esperava que eles viessem. Ela havia se convencido de que seus irmãos eram ocupados demais, longe demais. Mas então a porta se abriu com um estrondo. Rafael entrou primeiro, sua estrutura imponente preenchendo o quarto. Seus olhos suavizaram quando pousaram em sua irmã, mas suas mãos se cerraram ao ver seus hematomas. "Quem fez isso com você?" ele exigiu, embora já soubesse. Marcelo o seguiu, colocando uma mão firme no braço de Sofia. "Você deveria ter nos ligado antes", ele disse calmamente,
sua voz cheia de dor. Leonardo foi o último, seus olhos cheios de lágrimas e fúria. Ele se ajoelhou ao lado dela, pressionando a testa contra a mão dela. Sophie, meu Deus, o que ele fez com você? As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia enquanto ela tentava sorrir. Eu não queria incomodar vocês. Vocês todos têm suas próprias vidas. Rafael a interrompeu, sua voz cortante. Você é a nossa vida. Os irmãos a cercaram formando um escudo. Pela primeira vez em semanas, Sofia se sentiu segura. Ainda assim, no fundo, o medo persistia, porque Ricardo ainda estava lá fora e Verônica ainda estava sussurrando seu veneno. E quando os Almeidas confrontassem Ricardo cara a cara, as linhas de batalha entre a lealdade e a traição seriam traçadas em fogo. O quarto do hospital ficou quieto após a tempestade inicial do reencontro. Sofia estava encostada nos travesseiros. Seus irmãos se reuniram ao redor dela como guardiões. Rafael andava de um lado para o outro na janela, seus ombros largos tensos. Marcelo sentou no canto, com um bloco de notas na mão, já esboçando planos como se estivesse se preparando para a guerra. Leonardo ficou mais perto de Sofia, recusando-se a soltar a mão dela, como se seu aperto pudesse mantê-la segura. Por um longo tempo, ninguém falou. Então Rafael quebrou o silêncio. Eu preciso que você nos conte tudo, ele disse firmemente. Sua voz carregava o peso de um comando, do tipo que faz salas de reuniões ficarem em silêncio. Mas quando seus olhos pousaram em Sofia, eles se suavizaram. Chega de se esconder. Não podemos te proteger se não soubermos a verdade. Sofia hesitou, as lágrimas surgindo. A vergonha ardia em seu peito. Ela não queria que seus irmãos a vissem como fraca. Mas olhando para os rostos deles, ela percebeu que se esconder quase tinha custado a ela e ao seu bebê suas vidas. Então ela lhes contou. Ela lhes falou sobre a bebida de Ricardo, as noites tardias no bar de Verônica, as mentiras, as acusações. Ela confessou sobre os espancamentos, sobre a noite em que ele a atingiu com o bastão. Cada palavra era como abrir uma ferida, mas ela continuou, sua voz tremendo, mas firme. Quando ela terminou, Leonardo estava tremendo de raiva. Eu vou matá-lo, ele cuspiu, seus punhos batendo contra a grade da cama. Eu juro que eu vou! Chega! Rafael interrompeu, embora sua própria mandíbula estivesse tão cerrada que parecia dolorosa. Nós não agimos por raiva. Agimos com precisão. Marcelo se inclinou para a frente, sua voz calma, mas afiada. Ricardo não é o único problema. Verônica é perigosa também. Ela é manipuladora e está alimentando-o com mentiras. Se formos atrás dele sem expor ela, eles vão distorcer a história contra Sofia. Precisamos de provas. A voz de Sofia era quase um sussurro. Mas e se for tarde demais? E se ele pegar tudo? Ele disse que quer o divórcio. Ele disse que serei deixada sem nada. Os olhos de Rafael escureceram. Ele não vai pegar nada. Nem sua casa, nem seu dinheiro, nem seu carro. Ele pensa que você está sozinha, Sophie. Ele pensa que você é fraca. Ele não tem ideia de quem é a sua família. Leonardo apertou a mão dela com mais força. Nós faremos ele se arrepender do dia em que ele ousou te tocar. Marcelo bateu sua caneta contra o bloco de notas. Primeiro passo, reunir evidências. Registros financeiros, depoimentos de testemunhas, relatórios médicos. Se Verônica tem manipulado Ricardo, haverá um rastro. Segundo passo, exposição pública. Ricardo se importa com as aparências. Quando destruirmos a imagem dele, destruímos o poder dele. Sofia olhou para seus irmãos. Suas lágrimas caindo livremente agora, não de desespero, mas da força avassaladora da proteção deles. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu a fraca faísca de esperança tremeluzir dentro dela. Rafael pousou uma mão em seu ombro. Sua voz era baixa, firme, inflexível. Descanse agora, Sophie.
Deixe-nos carregar esta luta. Você já sofreu o suficiente. Mas mesmo enquanto Sofia adormecia, os irmãos trocaram olhares. Eles sabiam que Ricardo e Verônica não se renderiam silenciosamente. E quando os Almeidas fizessem o seu primeiro movimento contra Ricardo, a retaliação viria mais rápida e mais cruel do que qualquer um esperava. O hospital mal tinha se acalmado após a chegada dos Almeidas, quando Ricardo Martins fez sua jogada. O homem que já tinha sido marido de Sofia por 5 anos, agora estava do lado de fora das portas do hospital, seu braço arrogantemente sobre os ombros de Verônica Santos. Ele exibia um sorriso arrogante, o tipo de sorriso que vem de acreditar que já tinha vencido. Lá dentro, os irmãos de Sofia estavam discutindo seus próximos passos quando uma enfermeira apareceu na porta. "Tem alguém aqui para ver a Sofia", ela disse cautelosamente, seus olhos nervosos se voltando para o corredor. O olhar afiado de Rafael captou sua hesitação instantaneamente. "Quem?", ele exigiu. "O marido dela", a enfermeira sussurrou. O coração de Sofia se apertou. Suas mãos tremeram contra os lençóis. A palavra marido agora soava como veneno. Ela balançou a cabeça fracamente. "Eu não quero vê-lo." Mas antes que alguém pudesse impedi-lo, Ricardo invadiu o quarto, Verônica o seguindo como uma serpente com lábios pintados. O ar ficou pesado, tenso. Rafael imediatamente deu um passo à frente, sua presença imponente bloqueando o caminho de Ricardo. "Você não tem o direito de estar aqui", Rafael rosnou. Ricardo zombou. "Ela ainda é minha esposa, não é? Eu tenho todo o direito." Seus olhos se moveram para Sofia, frios e insensíveis. "Não haja como se você fosse a vítima aqui, Sofia. Todo mundo sabe a verdade. Aquele bebê não é meu." Sofia ofegou, seu rosto se contorcendo de dor. "Como você pode dizer isso? Ricardo, eu nunca te traí." Verônica se inclinou para ele, sua voz cheia de falsa simpatia. "Pobre Ricardo, imagine ser enganado pela mulher em quem você mais confiava. Mas não se preocupe, querido. Você não terá que lidar com ela por muito mais tempo." A calma de Leonardo se esgotou. Ele avançou, os punhos cerrados, mas Marcelo o segurou pelo braço, puxando-o de volta. "Aqui não", Marcelo sibilou. "Ainda não." Ricardo sorriu arrogantemente, confundindo a contenção com fraqueza. Ele tirou um papel dobrado do casaco e o jogou na cama de Sofia. "Estou pedindo o divórcio. Assine. Você não terá nada. Nem a casa, nem o dinheiro, nem o carro. Eu até vou lutar pela guarda só para ter certeza de que você será deixada sem nada." Sofia olhou para os papéis, seu corpo tremendo. Ela pressionou uma mão protetoramente contra sua barriga, o medo a invadindo como água gelada. "Você não faria isso? Você não tiraria meu bebê?" O sorriso de Ricardo se alargou. "Apenas observe." Por um momento, o quarto foi preenchido por um silêncio tão pesado que poderia esmagar ossos. Então Rafael deu um passo à frente, sua voz baixa, perigosa. "Você cometeu o maior erro da sua vida." Ricardo riu, mas sua voz vacilou ligeiramente. "O quê? Você acha que pode me assustar? Eu não tenho medo de você ou do seu dinheiro. Sofia me pertence e sempre pertencerá." Rafael se inclinou mais perto, seus olhos queimando de fogo. "Não, ela não pertence a ninguém. E se você tentar pegar o filho dela, você enfrentará consequências que nem sequer pode imaginar." Verônica puxou o braço de Ricardo, sentindo a tempestade no quarto. "Vamos, Ricardo, vamos embora. Eles verão em breve que não podem nos impedir." Ricardo deu a Sofia um último olhar, cheio de ódio frio. "Assine os papéis, ou eu garanto que você se arrependerá." O que Ricardo não sabia era que os Almeidas já estavam preparando uma armadilha, e logo suas ameaças explodiriam em seu próprio rosto. O quarto do hospital ainda vibrava com tensão após a visita cruel de Ricardo. Os papéis do divórcio estavam intocados na mesa de cabeceira, um lembrete venenoso de suas ameaças. Sofia se encostou nos travesseiros, seu corpo fraco,
mas seu espírito tremeluzindo com a mais fraca chama de esperança. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Seus irmãos tinham retornado e o fogo em seus olhos prometia justiça. Naquela noite, enquanto Sofia caía em um sono agitado, os irmãos Almeida se reuniram na sala de estar, silenciosa do hospital. As paredes brancas e as luzes fracas pouco fizeram para suavizar a tempestade que se formava entre eles. Rafael estava com os braços cruzados, a mandíbula tensa. Marcelo se sentou à mesa, com caneta e papel à sua frente. Cada movimento deliberado. Leonardo andava de um lado para o outro, os punhos cerrados, a energia estalando como um fio elétrico. Rafael quebrou o silêncio primeiro. Ricardo pensa que pode destruir a vida dela com um pedaço de papel. Ele não sabe com quem está lidando. Sua voz era firme, mas a fúria por baixo era inconfundível. Marcelo assentiu. Precisamos construir um caso que o esmague completamente. Não apenas contra Ricardo, mas contra Verônica também. Ela tem alimentado isso. Se não a expusermos, ela vai escapar ilesa. Ele bateu sua caneta no bloco de notas, delineando os passos. Registros financeiros, testemunhas, relatórios médicos, filmagens de vigilância daquele bar. Vamos cavar até não restar nada de suas mentiras. Leonardo bateu o punho na parede. Eu não quero esperar por papelada. Ele a atingiu, Marcelo. Ele poderia tê-la matado e ao bebê. Por que não o arrastamos para fora daquele bar e o fazemos pagar agora mesmo? O olhar afiado de Rafael cortou o ar. Porque é exatamente isso que ele quer. Uma briga pública, um escândalo que não podemos controlar. Não, vamos fazer isso de forma inteligente. Vamos tirar tudo dele, peça por peça, até que ele esteja implorando por misericórdia. O peito de Leonardo subiu e desceu pesadamente, mas ele finalmente assentiu. Tudo bem, mas eu juro que no segundo em que ele se aproximar dela de novo, eu não vou me segurar. Marcelo continuou, sua mente correndo à frente. Vou contratar investigadores particulares. Vamos rastrear cada real que Ricardo gastou, cada conta que ele não pagou, cada negócio obscuro a que Verônica está ligada. Pessoas como eles sempre deixam rastros. Só temos que seguir a fumaça até o fogo. Os olhos de Rafael se estreitaram. E quando tivermos a evidência, vamos torná-lo público. Ricardo se importa com aparências. Todo o seu orgulho se baseia em ser visto como o marido forte e fiel e o homem trabalhador. Quando expormos a verdade de que ele é um adúltero violento manipulado por sua amante, sua reputação entrará em colapso. E com ela, sua vantagem no tribunal. Os irmãos trocaram olhares, unidos por um propósito compartilhado. Isso não era mais apenas sobre proteger Sofia. Era sobre garantir que Ricardo e Verônica nunca a machucassem ou a ninguém novamente. Leonardo exalou, sua voz baixa, mas firme. Vamos acabar com isso. Por ela. Pelo bebê. Rafael pousou uma mão firme no ombro de seu irmão mais novo. A armadilha está montada. Eles não nos verão chegando. O plano estava em movimento, mas enquanto os Almeidas preparavam sua guerra silenciosa, Verônica já estava tramando seu próprio contra-ataque, e o dela atingiria onde Sofia menos esperava. Por dias, Sofia permaneceu no hospital, seu corpo lentamente se curando, mas seu espírito ainda frágil. Seus irmãos a vigiavam, garantindo que Ricardo e Verônica ficassem longe. Rafael cuidava de ligações com advogados, Marcelo rastreava pistas financeiras e Leonardo se recusava a sair do lado dela. Os Almeidas estavam construindo seu caso com precisão silenciosa. Mas Ricardo Martins não era um homem para ficar parado. Verônica, sempre astuta, sussurrava em seu ouvido tarde da noite. Se você continuar lutando contra ela abertamente, você perderá tudo. Os irmãos dela são poderosos demais. Mas se você se fizer de vítima, se você fingir que mudou, ela pode baixar a guarda. É aí que vamos atacar.
Ricardo odiava a ideia de baixar a cabeça, mas o plano de Verônica fazia sentido. A maior fraqueza de Sofia era o seu coração. Ela era gentil, perdoadora e desesperada para acreditar no amor. Se ele pudesse voltar a ter a confiança dela, mesmo por um momento, ele poderia fazê-la assinar e abrir mão de seus direitos. E assim, Ricardo se transformou em um ator. Ele apareceu no hospital em uma tarde tranquila, vestindo uma camisa limpa, o cabelo bem penteado, um buquê de lírios nas mãos. Ele parecia em tudo o marido arrependido. A enfermeira na recepção franziu a testa. Você não deveria estar aqui. Eu só quero pedir desculpas, Ricardo disse suavemente, com os olhos abaixados. Por favor, deixe-me vê-la. Dentro do quarto de Sofia, Leonardo quase se levantou quando Ricardo entrou, mas Sofia levantou uma mão trêmula. Espere. O coração dela saltou. Ela nunca tinha visto Ricardo parecer tão humilde. As flores tremeram ligeiramente em seu aperto enquanto ele se aproximava da cama. Sophie, ele sussurrou, usando o nome que não falava há meses. Eu sinto muito, por tudo. Eu estava perdido. Verônica, ela me manipulou. Eu não sei o que estava pensando. Por favor, me perdoe. Deixe-me voltar para casa. As lágrimas surgiram nos olhos de Sofia. O coração dela lutava com sua mente. Ela se lembrou dos golpes, dos insultos, da traição. Mas ela também se lembrou do homem que ela um dia amou. O homem em quem ela tinha acreditado. Ele poderia realmente estar mudando? Seu bebê ainda poderia ter um pai? Leonardo rosnou. Você acha que vamos acreditar nessa atuação? Saia antes que eu te jogue para fora. Mas Ricardo manteve os olhos em Sofia, sua voz falhando. Eu vou para a terapia. Eu vou parar de beber. Eu farei o que for preciso. Eu só quero a minha família de volta. Por favor, Sophie. Os lábios de Sofia tremeram. O quarto girava com a dúvida. Os avisos de seu irmão ecoavam em sua mente, mas seu coração implorava por esperança. Ela sussurrou. Ricardo, eu não sei se posso confiar em você. Ricardo caiu de joelhos ao lado da cama dela, lágrimas brilhando em seus olhos, lágrimas cuidadosamente ensaiadas. Ele pressionou o buquê nas mãos dela. Deixe-me provar. Uma chance, é tudo o que peço. Marcelo e Rafael trocaram olhares afiados. Eles viam através da performance. Mas o aperto de Sofia nas flores se apertou, seu peito ofegando com um conflito silencioso. E enquanto Sofia considerava seu apelo, ela não percebeu que escondido dentro do buquê estava o primeiro passo de Ricardo em um novo e cruel esquema. Os lírios que Ricardo trouxe para o quarto de Sofia ficaram em um vaso de vidro ao lado de sua cama. Suas pétalas brancas brilhavam sob a luz suave do hospital, inocentes aos olhos, mas maculadas pelo homem que as entregou. Para Sofia, eles pareciam fazer parte do plano de Verônica, um plano para tirar tudo o que lhe restava. Naquela noite, de volta ao apartamento de Verônica, os dois conspiradores expuseram seu plano. Ricardo andava de um lado para o outro nervosamente, enquanto Verônica se recostava no sofá, bebendo vinho. Ela está começando a ceder, Ricardo disse. Eu pude ver nos olhos dela. Ela quer acreditar em mim. Verônica sorriu, girando seu copo. Claro que quer. Essa é a fraqueza dela. Ela é muito perdoadora. Tudo o que precisamos é da assinatura dela. Assim que ela assinar esses papéis, ela não terá nada. Ricardo hesitou. Os irmãos, eles estão a vigiando como falcões. Se eles desconfiarem... Verônica o interrompeu bruscamente. Então os enganamos. Fazemos parecer que ela está concordando com uma reconciliação, mas na realidade, ela estará abrindo mão de seus direitos, de sua parte dos bens, até mesmo da custódia. Eu já conheço um advogado que fará os documentos à prova de falhas. Ricardo franziu a testa, a dúvida tremeluzindo em seu rosto. Mas e se ela não assinar? Verônica se inclinou para a frente, seus olhos brilhando de malícia. Então você a lembra de quem detém o poder. Você diz a ela que o perdão vem com condições.
Você usa o amor dela por aquele filho ainda não nascido. Faça-a acreditar que assinar é a única maneira de manter a paz. Ricardo exalou, a ideia de ter poder sobre Sofia o enchendo de uma satisfação distorcida. Então eu a engano para assinar e abrir mão de tudo, e ela nem perceberá até que seja tarde demais. Exatamente, Verônica ronronou. Ela colocou seu copo de lado e tocou seu braço. E assim que ela estiver fora do caminho, você e eu teremos tudo. Os irmãos dela podem ser ricos, mas não podem lutar se ela abrir mão de tudo de bom grado. No dia seguinte, Ricardo voltou ao hospital, vestido de forma arrumada novamente, carregando não flores desta vez, mas um envelope de papel pardo debaixo do braço. Ele usava a mesma máscara de arrependimento, sua voz cheia de sinceridade. Sofia, ele disse suavemente, eu falei com um advogado. Ele acha que podemos nos reconciliar, mas ele sugeriu alguma papelada apenas para mostrar que estamos falando sério sobre seguir em frente. Sofia piscou, a suspeita tremeluzindo em seus olhos cansados. Papelada? Ricardo sorriu gentilmente puxando uma cadeira. Não é nada complicado, apenas um acordo entre nós. Um novo começo, sem mais brigas, sem mais mentiras. Ele colocou o envelope na mesa ao lado da cama dela. Leia quando estiver pronta. Se você assinar, isso significará que nós dois estamos comprometidos em fazer isso funcionar novamente. Seus irmãos não estavam no quarto naquele momento. Eles tinham saído para falar com os médicos. Sofia olhou para o envelope, seu coração dividido entre a esperança e o medo. Isso poderia realmente ser um passo em direção à cura, ou era outra armadilha? Ricardo se inclinou mais perto, sua voz baixa e persuasiva. Faça isso pela nossa família, Sophie. Faça isso pelo bebê. E enquanto Sofia pegava o envelope com as mãos trêmulas, ela não sabia que a tinta naqueles papéis carregava o poder de apagar seu futuro. O envelope estava na mesa de cabeceira de Sofia, como uma bomba relógio. Cada vez que ela olhava para ele, seu peito se apertava. Ricardo tinha falado tão suavemente, tão convincentemente, que suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Faça isso pelo bebê. É apenas um novo começo. Seus irmãos a tinham avisado inúmeras vezes que Ricardo era um manipulador. Rafael tinha dito claramente: ele vai tentar te enganar, Sophie. Não caia na atuação dele. Leonardo tinha rosnado. Eu vou quebrar o pescoço dele se ele se aproximar de você de novo. Até Marcelo, geralmente calmo e calculista, tinha dito a ela: nunca assine nada que ele te der, nem uma única página. E ainda assim, quando Sofia estava sozinha, sua mente vacilava. Ela queria acreditar. Ela queria desesperadamente dar ao seu filho, ainda não nascido, uma família, um pai, algo melhor do que o sofrimento. O coração dela sussurrava o que sua mente sabia que era perigoso. Talvez Ricardo realmente esteja falando sério desta vez. Talvez as pessoas possam mudar. Naquela noite ela não conseguia dormir. O zumbido das máquinas do hospital parecia mais alto do que nunca. Ela virou o envelope várias vezes em suas mãos. E se Ricardo estivesse certo? E se recusá-lo apenas piorasse as coisas? Ela imaginou criar o bebê sozinha, enfrentando fofocas, sussurros e olhares de pena. Ela imaginou Ricardo lutando pela custódia, arrastando-a para o tribunal, pintando-a como instável. Ela conseguiria sobreviver a essa batalha? Suas lágrimas encharcaram o travesseiro enquanto a dúvida a consumia. Ela sussurrou para o seu filho, sua voz falhando: eu não sei o que fazer. A mamãe está com tanto medo. Se eu assinar, talvez ele se acalme. Talvez ele nos ame novamente. Mas se eu não assinar, e se ele te tirar de mim? O pensamento a destruiu. A ideia de perder seu bebê a rasgou mais brutalmente do que qualquer hematoma em seu corpo. Pela primeira vez, ela se sentiu enfraquecida,
pronta para se render apenas para manter a paz. A luz da manhã se infiltrou pelas persianas quando ela finalmente rasgou o envelope. Dentro havia uma pilha grossa de papéis cheios de jargão jurídico que ela mal entendia. Ela folheou rapidamente, suas mãos tremendo. Palavras saltaram para ela: custódia, bens, transferência de direitos. Mas sua mente exausta as distorceu em algo mais suave, algo que quase soava como reconciliação. Sua caneta estava na bandeja ao lado de sua cama. Ela a pegou, seus dedos tremendo tão violentamente que a caneta quase escorregou de seu aperto. Ela levou a ponta para perto da primeira linha de assinatura, seu coração batendo em seus ouvidos. E assim que a tinta estava prestes a tocar o papel, a porta se abriu com força. Rafael entrou primeiro, seguido por Marcelo e Leonardo. Os olhos afiados de Rafael pousaram nos papéis instantaneamente. Ele congelou. Então sua voz trovejou: "Sofia, largue essa caneta!" Sofia pulou assustada. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto ela sussurrava: "Mas, Rafael, e se esta for a única maneira?" Os irmãos arrancaram os papéis de suas mãos, e o que eles descobriram naqueles documentos fez o sangue deles gelar. As mãos de Rafael tremiam de fúria enquanto ele folheava a pilha grossa de papéis que Ricardo tinha deixado. Seus olhos percorreram linha após linha, cada uma tornando sua expressão mais sombria. Marcelo se aproximou, ajeitando seus óculos, sua mente aguçada já montando o esquema. Leonardo pairava perto de Sofia, ainda segurando sua mão. Seu rosto pálido de medo ao perceber o quão perto ela tinha chegado de assinar. "Estes não são papéis de reconciliação", Rafael rosnou, sua voz baixa, mas tremendo de raiva. "Isso é uma armadilha." Marcelo pegou a pilha dele, folheando mais rápido agora, seus olhos treinados percorrendo o jargão jurídico. Sua experiência em finanças e contratos fez o engano se destacar como sangue em um pano branco. Ele bateu com o dedo em uma página. "Aqui, esta cláusula transfere a custódia total da criança para Ricardo em caso de separação. E aqui, esta tira de Sofia todos os direitos à propriedade, mesmo os bens que ela trouxe para o casamento." Os olhos de Sofia se arregalaram. Sua respiração falhou dolorosamente. "O quê?" Mas ele disse que era apenas para um novo começo. Marcelo balançou a cabeça, sua voz cortante, mas calma. "Não, Sofia. Se você tivesse assinado isso, você teria perdido tudo. Não apenas dinheiro, não apenas sua casa. Ele teria levado seu filho." Sofia cobriu a boca, seu corpo tremendo. A caneta que ela quase tinha pressionado no papel caiu da bandeja, batendo no chão. As lágrimas escorreram por suas bochechas. "Eu quase dei tudo a ele. Eu quase dei meu bebê a ele." Leonardo explodiu, batendo o punho na parede com tanta força que as enfermeiras lá fora viraram a cabeça. "Eu vou encontrá-lo agora mesmo. Eu vou arrastá-lo de volta para cá e fazê-lo engasgar com esses papéis." Rafael agarrou o braço de Leonardo, segurando-o. "Não, nós não o destruímos com punhos. Nós o destruímos com a verdade." Seus olhos queimaram enquanto ele se virava para Marcelo. "Diga-me que podemos usar isso." Marcelo assentiu lentamente, um brilho perigoso em seu olhar. "Com certeza, isso não é apenas engano, é fraude. Qualquer juiz veria isso pelo que é. E se as impressões digitais de Verônica estiverem em algum lugar perto desses documentos, podemos ligá-la ao esquema também." Sofia soluçou, suas mãos agarradas à barriga. Por que ele faria isso? Porque o homem que eu amava, o homem em quem eu confiei, queria roubar meu filho de mim? Rafael se ajoelhou ao lado dela, sua mão grande repousando gentilmente em seu ombro. Sua voz suavizou. "Porque ele não é mais o homem que você amava. Aquele homem se foi, Sophie. O que sobrou é fraco, ganancioso e envenenado por Verônica. Mas ouça-me claramente. Ele nunca pegará seu bebê.
Não enquanto nós estivermos aqui. As lágrimas de Sofia diminuíram, substituídas por uma faísca frágil de alívio. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que seus irmãos realmente poderiam salvá-la. Mas mesmo enquanto os Almeidas traçavam seus planos do outro lado da cidade, Ricardo e Verônica sentavam-se presunçosamente em um bar mal iluminado, convencidos de que seu truque quase tinha funcionado. Verônica se recostou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ela vai ceder em breve. Ela é muito mole para resistir. Ricardo riu, levantando seu copo. E assim que ela o fizer, tudo será nosso. O que nenhum dos dois sabia era que os mesmos papéis que eles falsificaram se tornariam a arma que viraria o mundo contra eles. Os papéis falsificados tinham sido a gota d'água. Por semanas, Sofia tinha vivido com medo, com vergonha de sua traição, esmagada sob o peso da humilhação. Ela tinha chorado em silêncio, convencida de que era fraca demais para revidar. Mas enquanto ela ouvia Marcelo explicar como Ricardo quase tinha roubado seu futuro com uma única assinatura, algo dentro dela mudou. Deitada naquela cama de hospital, Sofia olhou para seu reflexo machucado no pequeno espelho ao lado da janela. Pela primeira vez, ela não viu uma vítima. Ela viu uma mulher que tinha sobrevivido ao impensável. Ela tocou sua barriga inchada gentilmente, sussurrando: "Eu não vou deixar ninguém te levar de mim, nem ele, nem ela. Nunca mais." Seus irmãos notaram a mudança quase imediatamente. Rafael foi o primeiro a falar. "Sua força está voltando", ele disse, sua voz calma, mas orgulhosa. "Bom, porque vamos precisar de você para o que vem a seguir." Sofia levantou o queixo, a determinação queimando em seus olhos. "Eu quero lutar. Eu não quero me esconder mais." Leonardo sorriu ferozmente, o alívio inundando seu rosto. "Essa é a minha irmã." Marcelo deslizou uma pasta para o colo dela. Dentro estavam documentos cuidadosamente organizados, relatórios médicos de seus ferimentos, fotografias de seus hematomas e uma linha do tempo do comportamento de Ricardo. "Esta é a base", ele explicou. "Se você estiver pronta, vamos construir o caso com o seu testemunho. Mas isso significa ser forte em público. As pessoas tentarão envergonhá-la. Elas dirão que você está exagerando. Elas vão distorcer suas palavras." As mãos de Sofia tremeram enquanto ela folheava a pasta, mas ela não desviou o olhar. "Que eles tentem", ela disse suavemente. "Eles não podem tirar a minha verdade de mim." Seus irmãos trocaram um olhar, orgulho misturado com admiração. Sofia não era mais a mulher frágil que sussurrava desculpas em seu travesseiro à noite. Ela estava se levantando, pouco a pouco, e se tornando a lutadora que ela sempre foi destinada a ser. Na manhã seguinte, ela insistiu em trocar o vestido do hospital. Com a ajuda de Leonardo, ela vestiu uma blusa simples e calças. Seus hematomas ainda eram visíveis, mas em vez de escondê-los, ela os deixou à mostra. "Estas não são marcas de vergonha", ela disse firmemente quando Rafael lhe ofereceu um cachecol. "Estas são a prova do que ele fez." Seus irmãos ficaram ao lado, silenciosamente emocionados. A visão de Sofia recuperando sua dignidade os encheu de uma resolução ainda maior. Naquela tarde, os quatro se sentaram juntos na sala de conferências do hospital, planejando seus próximos passos. Rafael falava com advogados. Marcelo organizou investigadores particulares para aprofundar as finanças de Ricardo e Verônica. Leonardo coordenou com os colegas de Sofia no hospital, reunindo depoimentos daqueles que tinham testemunhado seus ferimentos. Mas o passo mais poderoso veio da própria Sofia. Ela escreveu seu depoimento, linha por linha, derramando a verdade que ela antes tinha tido medo demais de admitir. Suas mãos tremiam, mas suas palavras eram firmes. Quando ela terminou,
Ela olhou para seus irmãos e disse: Esta não é apenas a minha luta. É sobre cada mulher que pensou que tinha que ficar em silêncio. E enquanto ela assinava seu nome na parte inferior da página, Sofia inconscientemente acendeu a primeira faísca da tempestade que colocaria Ricardo e Verônica de joelhos. No dia em que Sofia assinou seu depoimento, os Almeidas passaram da preparação silenciosa para a guerra aberta. Por semanas, Ricardo e Verônica se vangloriaram nas sombras, certos de que tinham encurralado Sofia para que não pudesse escapar. Mas eles não tinham previsto o que 3 irmãos poderosos, armados com recursos, influência e lealdade inabalável, poderiam fazer quando levados longe demais. Rafael liderou a estratégia pública. Com suas conexões na mídia de São Paulo, ele procurou jornalistas confiáveis. Eu quero a verdade lá fora, ele disse em sua voz de comando. Não fofoca, não rumores, os fatos. Abuso doméstico, manipulação financeira, fraude. Isso vai enterrá-lo sob as próprias mentiras. Marcelo trabalhou nos bastidores, enviando investigadores particulares para aprofundar a história financeira de Ricardo. Em poucos dias, a evidência se acumulou. Dívidas não pagas, formulários de imposto falsificados e transações ligando a oficina de Ricardo ao bar de Verônica. Eles têm canalizado dinheiro juntos, Marcelo explicou durante uma reunião de estratégia tarde da noite. É desleixado, mas o suficiente para provar conluio. Assim que isso vier à tona, a credibilidade deles desabará. Leonardo cuidou do lado humano. Ele se encontrou com os colegas de trabalho de Sofia, vizinhos e até mesmo com os paramédicos que a levaram às pressas para o hospital. Um por um, ele reuniu depoimentos do que eles tinham visto. Os hematomas, os gritos, a noite em que ela foi carregada para fora semi-inconsciente. A determinação ardente de Leonardo suavizou quando ele olhou para Sofia. Cada testemunha que trazemos te torna mais forte, Sofia. Você não está mais sozinha. A própria Sofia foi o coração do contra-ataque. A princípio, a ideia de falar publicamente a aterrorizou. Ela tinha passado tanto tempo escondendo sua dor. Mas quando Rafael organizou uma entrevista discreta com um jornalista respeitado, Sofia concordou. Sentada em frente à câmera, ela falou com coragem silenciosa. Sua voz tremeu no início, mas logo se firmou. Ela descreveu o amor que ela tinha dado a Ricardo, os sacrifícios que ela fez, e a noite em que ele escolheu a violência em vez da confiança. Ele tentou tirar tudo de mim, ela disse, sua mão repousando protetoramente em sua barriga. Mas ele esqueceu de uma coisa. Eu ainda tenho a minha verdade, e não vou ficar em silêncio nunca mais. Quando a entrevista foi ao ar, ela se espalhou como um incêndio. Em todo o Brasil, as pessoas assistiram em choque. Justiça para Sofia começou a ser tendência. Mensagens de apoio inundaram o hospital, a enchendo de uma força que ela nunca imaginou que poderia tirar de estranhos. Ricardo e Verônica, enquanto isso, acordaram para o caos. Clientes abandonaram a oficina de Ricardo. O bar de Verônica enfrentou boicotes. Jornalistas acamparam do lado de fora de suas portas, exigindo respostas. Ricardo gritou para as câmeras. Ela está mentindo! Ela está tentando me arruinar! Mas suas palavras soaram vazias contra a montanha de evidências e o depoimento sincero de Sofia. Verônica tentou salvar a situação, desfilando com vestidos caros, dando entrevistas cheias de lágrimas falsas. Mas o público não foi enganado. Cada atuação apenas aprofundou o nojo. Dentro do hospital, Sofia assistiu à cobertura com seus irmãos ao seu lado. Pela primeira vez, ela sentiu a maré virar. Sua voz tinha sido ouvida. Sua dor tinha significado. Mas o aviso de Rafael persistiu no quarto como uma sombra. Não celebre ainda, ele disse sombriamente. Animais encurralados são os mais perigosos. E fiel às suas palavras,
Ricardo e Verônica já estavam tramando sua retaliação. Um movimento desesperado que colocaria Sofia em mais perigo do que nunca. A reação contra Ricardo Martins e Verônica Santos ficou mais feroz a cada dia. Manchetes estampavam seus nomes em jornais. Mecânico local acusado de agredir esposa grávida. Programas de televisão exibiam o depoimento trêmulo, mas poderoso, de Sofia, seus hematomas visíveis, suas palavras perfurantes. A opinião pública tinha mudado. Clientes abandonaram a oficina de Ricardo, o bar de Verônica esvaziou da noite para o dia e até mesmo velhos amigos pararam de atender suas ligações. Mas Ricardo e Verônica não estavam prontos para se render. A humilhação apenas alimentou sua raiva. No porão escuro do bar de Verônica, os dois se sentaram juntos, tramando em sussurros, enquanto o letreiro de neon lá fora piscava como um coração moribundo. Eles estão me destruindo, Ricardo rosnou, batendo o punho na mesa. Meu negócio, minha reputação, tudo se foi por causa dela e daqueles malditos irmãos. Os olhos de Verônica se estreitaram, sua voz fria e deliberada. Então vamos destruí-la primeiro. Ela está confiante demais agora, ousada demais. Se a quebrarmos em público, ninguém mais acreditará nela. Precisamos humilhá-la, fazê-la parecer a mentirosa que dizemos que ela é. Ricardo franziu a testa, inclinando-se mais perto. Como? Verônica deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia fotografias, imagens adulteradas, recibos falsificados, mensagens de texto fabricadas. Nós plantamos isso. Fazemos parecer que Sofia foi infiel. Fazemos parecer que ela tinha uma vida secreta por trás das costas dele. Assim que isso se espalhar, a simpatia vai desaparecer. Ela será a que eles vão envergonhar. Os lábios de Ricardo se curvaram em um sorriso amargo. E os irmãos dela não poderão protegê-la disso. Na manhã seguinte, uma tempestade de rumores explodiu online. Capturas de tela falsa circularam, alegando que Sofia tinha trocado mensagens com outro homem. Recibos falsificados sugeriam estadias caras em hotéis. As mentiras se espalharam rapidamente, alimentadas por blogs de fofoca e contas anônimas claramente financiadas pelas conexões de Verônica. Sofia viu a campanha de difamação pela primeira vez, quando uma enfermeira hesitantemente lhe mostrou uma manchete. A enfermeira era uma mentirosa o tempo todo? O coração dela despencou. Não, isso não é verdade. Ela chorou, segurando os papéis com as mãos trêmulas. Eu nunca... Rafael arrancou o artigo de seu alcance, seu rosto trovejando. Não olhe para esse lixo. É fabricado. Vamos expor isso. Mas o dano já tinha começado. Pacientes sussurravam quando Sofia caminhava pelos corredores do hospital. Estranhos online deixavam comentários cruéis sob o vídeo de sua entrevista. Talvez ela merecesse. Alguns escreveram. Talvez ela mentiu. Cada palavra era como outra faca girando dentro dela. Leonardo andava de um lado para o outro furiosamente, sua raiva mal contida. Eles estão tentando destruí-la de novo. Eu vou rastrear quem está espalhando essa sujeira e vou pará-los. Marcelo, embora mais calmo, era igualmente feroz. Eles fizeram a sua jogada. Bom, agora sabemos o jogo deles, mas vamos precisar de mais do que raiva. Precisamos de prova de que essas mentiras vieram de Ricardo e Verônica. Sofia se sentou em silêncio, as mãos sobre a barriga, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela tinha lutado tanto para recuperar sua voz, e agora eles estavam tentando roubá-la novamente. Mas desta vez, algo dentro dela se recusou a se quebrar. Ela enxugou suas lágrimas e olhou para seus irmãos, sua voz tremendo, mas firme. Então vamos lutar mais. Eu não vou deixá-los vencer, nem agora, nem nunca. E assim que os Almeidas juraram revidar, uma testemunha misteriosa se apresentou. Alguém que tinha visto tudo e cujo depoimento poderia destruir Ricardo e Verônica de uma vez por todas.
A campanha de difamação a atingiu profundamente, mas Sofia se recusou a desabar desta vez. Seus irmãos ficaram firmemente ao seu lado, cada um prometendo derrubar as mentiras de Ricardo e Verônica. No entanto, mesmo enquanto eles criavam estratégias, parecia que a maré da opinião pública vacilava, envenenada pela evidência falsa que circulava online. Pela primeira vez desde que seu depoimento foi ao ar, Sofia temeu que a verdade pudesse não ser o suficiente. Então, uma noite, enquanto os Almeidas se reuniam na sala de estar particular do hospital, uma batida na porta. Rafael se levantou imediatamente, seu corpo tenso, pronto para o confronto. Mas quando a porta se abriu, não era Ricardo ou Verônica. Era uma mulher que nenhum deles reconheceu. Ela era de meia-idade, seus olhos cansados, mas resolutos. Ela segurava uma bolsa surrada perto do peito. "Você é Sofia Almeida?" Ela perguntou suavemente. Sofia hesitou, então assentiu. "Sim. Quem é você?" A mulher entrou, fechando a porta atrás dela. "Meu nome é Isabela Rodrigues. Eu costumava trabalhar para Verônica Santos. Eu fui a assistente dela no bar por 3 anos. Sua voz tremia, mas seu olhar se manteve firme. "E eu posso provar tudo." O quarto ficou em silêncio. Rafael se inclinou para a frente, seu tom afiado. "O que exatamente você pode provar?" As mãos de Isabela tremeram enquanto ela tirava uma pasta de sua bolsa. Dentro havia fotografias, cópias de mensagens e notas manuscritas. "Verônica me pediu para falsificar aqueles documentos, os textos falsos, os recibos de hotel. Ela me fez ajudar a criá-los. Eu pedi demissão no dia em que ela me mostrou. Eu não podia suportar destruir a vida de uma mulher inocente." O fôlego de Sofia ficou preso em sua garganta. Você? Você a viu fazer isso?" Isabela assentiu. "Eu vi tudo. Ela riu sobre isso. Ela disse: assim que as pessoas pensarem que Sofia é uma mentirosa, Ricardo pode pegar o bebê e os irmãos não podem salvá-la." Seus olhos brilharam com lágrimas. Eu fiquei em silêncio porque eu estava com medo. Verônica conhece pessoas perigosas. Mas depois que eu vi sua entrevista, Sra. Almeida, depois que eu vi a sua coragem, eu não pude mais ficar em silêncio. Você não merece isso. Leonardo pulou de pé, andando pela sala com energia ardente. Nós os pegamos. Com o depoimento dela, nós os encurralamos. Marcelo examinou cuidadosamente a pasta, seus olhos percorrendo cada peça de evidência. Estes documentos são irrefutáveis. Combinados com o depoimento de Isabela, eles vão obliterar a credibilidade de Verônica. Ele levantou o olhar, sua expressão calma afiada em algo feroz. Este é o ponto que precisávamos. Rafael se aproximou de Isabela, sua voz firme, mas intensa. "Se você testemunhar, Verônica virá atrás de você. Você está preparada para isso?" Isabela endireitou os ombros. "Ela já arruinou vidas demais. Eu não vou deixar ela arruinar outra. Eu vou ficar em pé no tribunal, na televisão, em qualquer lugar que você precisar de mim. Ela não pode mais me silenciar." Sofia estendeu a mão, segurando as mãos trêmulas da mulher nas suas. Lágrimas encheram seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. "Obrigada. Obrigada por me dar uma chance de revidar." Pela primeira vez, a esperança surgiu no quarto como uma maré crescente. Com o depoimento de Isabela, as mentiras poderiam ser desmanteladas peça por peça. Mas assim que os Almeida se preparavam para usar essa nova arma, Verônica descobriu a traição de Isabela, e ela jurou que a silenciaria antes que ela pudesse falar. Os Almeidas sabiam que a batalha não poderia terminar em silêncio. Para realmente destruir o controle de Ricardo e Verônica, a verdade precisava ser revelada no maior palco possível. Esse palco chegou na forma do anual Gala de Negócios de Beverly Hills, um evento brilhante onde CEOs, investidores e figuras da mídia se reuniam sob o mesmo teto.
Era o lugar perfeito para expor as mentiras diante dos olhos dos poderosos e do público. Rafael organizou a entrada deles com precisão militar. Nós não apenas entramos, ele disse aos irmãos. Nós fazemos uma declaração. É aqui que mostramos ao mundo quem Sofia realmente é. Na noite do gala, Sofia chegou com seus irmãos ao seu lado. Ela vestia um vestido azul marinho simples, mas elegante. Seus hematomas ainda fracamente visíveis, mas não mais escondidos. Em vez de vergonha, ela os carregava como prova. Sua mão repousava gentilmente sobre a barriga, o símbolo de sua dor e sua força. Sussurros encheram o quarto enquanto ela entrava, ecoando pela multidão. Todos tinham visto as manchetes. Agora, eles viam a mulher em pessoa. Ricardo e Verônica já estavam lá, vestidos para impressionar. Ricardo usava um terno preto impecável, tentando projetar confiança, enquanto Verônica deslumbrada em um vestido brilhante, seu braço orgulhosamente preso ao dele. Os sorrisos deles vacilaram no momento em que avistaram Sofia e os Almeidas caminhando em direção ao centro do salão. Leonardo se inclinou para sua irmã, sussurrando. Pronta para acabar com isso? Sofia assentiu, seu coração batendo forte. Pronta. Rafael pegou o microfone quando os anfitriões abriram o espaço para anúncios. O quarto ficou em silêncio enquanto sua voz de comando ecoava. Esta noite não é sobre negócios. Esta noite é sobre a verdade. Ele gesticulou para Sofia, que deu um passo à frente lentamente, sua voz tremendo, mas clara. Por meses eu vivi em silêncio, ela disse, seu olhar percorrendo a multidão. Eu fui agredida, traída e humilhada pelo homem que prometeu me amar. E quando eu finalmente encontrei a força para falar, ele e sua amante tentaram me destruir com mentiras. Gritos de surpresa eclodiram, câmeras estalaram. O sorriso de Verônica se apertou em um rosnado, mas Sofia continuou, mais forte agora. Eu não estou sozinha. Eu tenho minha família, eu tenho provas, e esta noite eu tenho uma testemunha que pode confirmar tudo. Nesse momento, Marcelo fez um sinal para a parte de trás. Isabela Rodrigues caminhou para o palco, seus passos firmes apesar da tensão. A multidão murmurou enquanto ela pegava o microfone. Eu trabalhei para Verônica Santos, ela disse firmemente. Eu ajudei a falsificar a evidência falsa usada para difamar Sofia. Verônica me ordenou a fazê-lo. Eu fiquei em silêncio por medo, mas não mais. Ela levantou documentos, projetados instantaneamente na tela grande atrás dela. Aqui estão os originais. Esta é a verdade. O salão de baile explodiu em caos. Repórteres gritavam perguntas, convidados se viravam para Ricardo e Verônica com nojo. O rosto de Ricardo perdeu a cor, a compostura de Verônica se rachou enquanto ela sibilava. Sua traidora! Sofia se manteve alta, lágrimas brilhando em seus olhos, mas sua voz firme. Você tentou me quebrar, mas esta noite eu pego de volta tudo o que você tentou roubar. E enquanto a segurança se movia em direção a Ricardo e Verônica, uma reviravolta final chocante estava prestes a explodir, uma que selaria a queda deles para sempre. O salão de baile estava em caos, repórteres avançavam, microfones levantados, câmeras piscando como relâmpagos. No palco, o depoimento de Isabela e os documentos projetados não deixavam espaço para dúvidas. As mentiras de Ricardo e Verônica tinham sido desmascaradas. A segurança se aproximou enquanto a máscara de Verônica finalmente se quebrava. Ela se lançou em direção a Isabela, sua voz estridente. Você pensa que pode me arruinar? Você não é nada. Mas 2 seguranças agarraram seus braços, puxando-a para trás, enquanto ela chutava e gritava. Seu vestido brilhante não parecia mais glamuroso. Parecia a fantasia de uma mulher desesperada e exposta. Ricardo, enquanto isso, estava congelado. Sua arrogância evaporando sob o peso de centenas de olhos condenadores. Ele gaguejou. É tudo falso, ela está mentindo.
Sofia está mentindo. Mas suas palavras soaram vazias. Os documentos falsificados, o depoimento da testemunha, a evidência que Marcelo tinha reunido, tudo pintava a verdade claramente. Sua negação apenas o fez parecer menor, mais fraco. Rafael deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo microfone. Este é o homem que agrediu sua esposa grávida, que tentou roubar o filho dela e que pensou que poderia silenciá-la com mentiras. Não esta noite, nunca mais. A multidão explodiu em aplausos, vivas se misturando com gritos de indignação contra Ricardo e Verônica. Leonardo, com os punhos cerrados, se inclinou para sua irmã. Eles estão acabados. Policiais entraram no salão de baile momentos depois, chamados pelos Almeidas com antecedência. Verônica gritou enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos. Ricardo resistiu, gritando: "Vocês não podem fazer isso comigo! Eu sou o marido dela!" Mas os policiais o ignoraram, lendo seus direitos enquanto o levavam para longe na frente de todos. Sofia assistiu com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não lágrimas de dor, mas de libertação. Pela primeira vez, ela sentiu o peso esmagador se levantar de seu peito. Ela não era mais a mulher quebrada deitada no chão do hospital. Ela estava de pé, forte, cercada pela verdade e pela justiça. Repórteres a cercaram, câmeras piscando mais intensamente. Um deles gritou: "Sofia, você tem uma mensagem para outras mulheres que estão as assistindo esta noite?" Ela pegou o microfone, sua mão firme, sua voz carregada pelo salão. Clara e inabalável. Sim. Nunca fiquem em silêncio. Nunca acreditem que são fracas. Eu pensei que tinha que aguentar, que eu tinha que esconder minha dor para proteger meu filho. Mas a verdade é, falar é a única maneira de proteger o que amamos. Para cada mulher sofrendo em silêncio, sua voz importa. Você não está sozinha. O aplauso que se seguiu abalou o salão de baile. Estranhos, aliados, até mesmo os mais endurecidos líderes de negócios se levantaram, aplaudindo e torcendo por sua coragem. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa terminava e Ricardo e Verônica eram levados em carros de polícia, Sofia ficou com seus irmãos do lado de fora sob as estrelas do Rio de Janeiro. Rafael colocou uma mão em seu ombro. "Acabou, Sophie. Você está livre." Sofia sorriu através das lágrimas, sua mão repousando gentilmente sobre a barriga. "Não apenas livre," ela sussurrou, mais forte. "Por mim, pelo meu bebê." E enquanto os Almeida se abraçavam, o mundo agora sabia a verdade. Sofia Almeida não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente, uma lutadora e uma mãe que tinha recuperado sua vida. Então é isso. Nossa história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, meu amigo, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira que as palavras, sozinhas, não podem explicar. A história de Sofia não foi apenas sobre traição ou vingança. Foi sobre sobrevivência, dignidade e a coragem de se levantar quando tudo parecia quebrado. A vida tem um jeito de jogar tempestades em nós. Às vezes, essas tempestades vêm das mesmas pessoas em quem mais confiamos. Mas aqui está a verdade. A dor não nos define. O que nos define é como escolhemos nos levantar. Como o grande filósofo estoico Marco Aurélio uma vez disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará a força." Sofia descobriu essa força no momento em que se recusou a ficar em silêncio. Suas cicatrizes se tornaram seu testemunho. Suas lágrimas se tornaram sua coragem. E com o apoio de sua família, ela provou que nenhuma mentira, nenhuma crueldade, nenhuma traição pode destruir a verdade. Isso é algo que todos nós podemos levar para nossas próprias vidas. Talvez você tenha sido machucado. Talvez você tenha se sentido abandonado. Lembre-se,
Você não é fraco. Você não está sozinho. E às vezes, falar a sua verdade é o primeiro passo para a liberdade. Eu quero que você realmente reflita sobre isso por um momento. Porque se você ficou comigo até o fim, talvez seja porque uma parte de você precisava desta lembrança. Que a sua voz importa. Que a sua dignidade importa. Que a cura é possível mesmo após as noites mais escuras. Agora, antes de nos despedirmos, eu tenho apenas um pedido. Se a história de Sofia te emocionou, se te deu uma faísca de força, então, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar e se inscreva no nosso canal. Juntos, podemos continuar a contar histórias que nos lembram da coragem que há dentro de todos nós. Porque no final, como Epicteto ensinou, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E como Sofia, que todos nós aprendamos a reagir com coragem.